Meus amigos, vamos acompanhar esse vídeo, está simplesmente sensacional, tudo que está acontecendo aí, o Trump, a Venezuela e o descondenado Lula tentando aí defender as ditaduras aqui da região, Cuba, Nicarágua e Venezuela, entrou no debate aí, tentando defender o seu amiguinho ditador, e nem a Globo News aí conseguiu passar pano para o que o Lula vem falando aí, atacando o presidente americano. Olha só, vocês vão ver, olha só o que ele vai falar aí. É impressionante como ele virou um ditadorzinho comunista até agora nos discursos e narrativas. Esse vídeo está sensacional para vocês verem a real face do descondenado Lula. Eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo, já deixa aqui o seu like, deixe seu comentário também, é importantíssimo. E vamos acompanhar esse vídeo, está sensacional. Também envolve ali o governo presidente dos Estados Unidos. Membros do governo de Nicolás Maduro negociaram com os Estados Unidos alternativas para substituir ele mesmo, Nicolás Maduro. Essa informação é do jornal americano Miami Herald. Bom, a publicação diz que, com o consentimento de Maduro, a vice-presidente, que é a Delcy Rodrigues, e o irmão dela, o Jorge Rodrigues, lideraram essas conversas com os Estados Unidos. Duas propostas teriam sido apresentadas com a mediação do Catar, uma em abril e outra em setembro. Delcy já negou qualquer tipo de reunião com os Estados Unidos e disse que o regime está unido em direção ao presidente Nicolás Maduro. Enquanto isso, os ataques americanos continuam. Durante a noite, os Estados Unidos bombardearam a sexta embarcação, de acordo com eles, acusada de tráfico de drogas perto da Venezuela. Pela primeira vez, há registros de 2 sobreviventes. Eles estão sendo mantidos em um navio da Marinha Americana. Lembrando, que 27 pessoas morreram nos outros ataques, sem esse aí que a gente está vendo agora. Dados de rastreamento revelaram que bombardeiros americanos, bombardeiros, a gente está falando de aviões, sobrevoaram a costa da Venezuela. Demetrio, a gente está vendo, inclusive, mais ação. E depois daquela fala do Trump dizendo, porque teve a informação, autorizou a fazer uma investigação sigilosa? Sim, autorizei. E ele ainda fala, os países estão se dando conta disso, inclusive essa questão pode ser por terra. Uma ameaça, uma ação por terra e não só no Mar do Caribe e não só que a gente está vendo essas ações da movimentação militar americana. O dispositivo armado pelos Estados Unidos na sua base, que foi reaberta em Porto Rico, é um dispositivo muito maior do que o necessário para combater narcotráfico, que é a alegação de Donald Trump nessas suas ações contra a Venezuela, mas menor do que o que seria necessário para uma invasão terrestre. Então, o que é isso? Isso é a volta da diplomacia das canhoneiras, aquilo que Theodore Roosevelt se notabilizou por fazer na América Central no começo do século XX. São encenações e, às vezes, ações concretas destinadas a desestabilizar governos. A ideia é desestabilizar o governo venezuelano sem a necessidade de uma invasão terrestre. Podem haver ações pontuais em terra, podem haver bombardeios pontuais em terra. É importante notar que Nicolás Maduro, que falava pela televisão sempre no Palácio de Miraflores, Palácio Presidencial, parou de usar o palácio, ele está falando a cada vez num hotel diferente de Caracas. Maduro parou de ir a eventos públicos só com os seus auxiliares do governo, ele vai a eventos públicos cercado por algumas dezenas de civis do seu partido, usando-os, claro, como escudos humanos, porque ele teme ações pontuais dos Estados Unidos em terra. Essa diplomacia das canhoneiras utilizada pelos Estados Unidos ficou muito clara anteontem nesse sobrevoo de 3 bombardeiros B-52. É muito interessante se a gente pegar um mapa que a gente separou de como foi a cenografia da ação de um desses bombardeiros. O bombardeiro que com o signo Bunny 03, ele saiu de uma base aérea lá na Louisiana com o transponder ligado. Desligou o transponder, o que é o padrão, no Golfo do México, ligou numa parte do seu percurso, desligou de novo no percurso sobre o Mar do Caribe e ligou o transponder quando estava circulando próximo ao espaço aéreo venezuelano. Por que ligou o transponder? Porque o padrão dos B-52 é andar com o transponder desligado. Por que ligou o transponder? Para dizer, eu estou aqui. Para fazer ameaças claras, para deixar claro aos seguidores de Maduro, principalmente aos militares da Venezuela, que há o risco de ações concretas e muito firmes militares dos Estados Unidos. É uma tentativa de desestabilizar o regime sem invasão terrestre. Essa notícia do Miami Herald, que eu acho duvidosa, por vários motivos, essa notícia indicaria que há algum sucesso em produzir uma certa desestabilização do regime de Maduro.
Vou ouvir o Dapi e o Dani aqui também, mas eu pediria licença rapidinho para o Demetrio, só colocar nesse nosso telão esse mapa de novo, porque me chama a atenção aqui, quando a gente mostra ali, né, que o Demetrio nos conta que liga o equipamento e que você quer demonstrar que você está nessa região. Por que aquilo ali é considerado uma ameaça, Daniel? O que é considerado água internacional? Qual é o limite que isso poderia acontecer? Quando ultrapassa que limite já é uma afronta? O fato de você ter um B-52, que é uma aeronave utilizada para bombardear países, circulando, você vê ali que tem um movimento circular próximo à costa venezuelana, já é uma atividade intimidatória. Você está claramente dizendo, olha, eu poderia estar te bombardeando se assim eu quisesse. E, consequentemente, existe ali uma certa guerra psicológica de pressão sobre o regime do Nicolás Maduro. Uma guerra psicológica que, mesmo que não avance para uma operação terrestre ou para um bombardeamento efetivo, pode alcançar alguns objetivos. Pode ser que o governo Trump consiga algumas vantagens econômicas no setor de petróleo ou no setor de recursos naturais da Venezuela. Você já tem a Chevron, que foi autorizada a voltar a operar na região. Você também tem a possibilidade de criar uma desestabilização dentro do regime, que foi a notícia que o Demetrio fez referência, é uma notícia que pode não ser verdadeira, mas existe um pouco essa expectativa de que cabeças dentro do regime sinalizem para o governo americano, olha, temos aqui uma alternativa, quem sabe? Essa seria, inclusive, a saída mais barata para o governo dos Estados Unidos, que alguém derrubasse o Nicolás Maduro e, de alguma forma, criasse ali um regime mais afável aos Estados Unidos. Mas o Trump, quando faz essa movimentação, me parece que ele coloca ali uma série de opções sobre a mesa e essa pressão, ela está surtindo algum efeito. E vai gerando também uma tensão aqui na América do Sul e, em particular, o Brasil acaba ficando um pouco incomodado por conta do seu princípio de não intervenção aqui no continente sul-americano. Vou fazer uma leitura um pouquinho conspiracionista desse mapa que o Demetrio trouxe. Ele sai com o transponder ligado, sobrevoa um pouquinho do Golfo da América, né, como que é o Trump. O desespero dele. Ele liga o transponder quando ele está passando perto de Cuba, desliga, liga novamente, quando está chegando mais ou menos perto, ele não se aproxima da Nicarágua, e depois liga novamente e deixa direto em torno da Venezuela. Se o transponder é um recado, e claramente é, porque um avião de guerra não usa transponder, imagina, estamos acompanhando agora aqui no aplicativo os voos americanos em direção ao Irã para bombardear a usina nuclear, isso não existe. Né? Então, se é um recado não só para a Venezuela, é um recado para Cuba e para a Nicarágua também. Tem toda a razão. Por onde passou? Fala, Demetrio. Não, o Dapi tem toda a razão. A atividade do transponder é muito clara, né? E eu juntaria a isso a declaração de Trump de que autorizou ações secretas da CIA na Venezuela. Você já viu o presidente que autoriza ações da CIA dizer que autorizou ações secretas da CIA? No dia seguinte, as manchetes dos jornais do mundo inteiro diziam que Donald Trump tinha autorizado ações secretas da CIA na Venezuela. É diplomacia de canhoneiras, é cenografia para assustar o regime de Maduro, principalmente, também Cuba, também Nicarágua, mas o regime de Maduro principalmente. Uma última observação. No início do seu governo, Donald Trump deu sinais de que aceitaria uma série de acordos com o governo de Maduro, a história do petróleo, a Chevron se tornar sócia da PDVSA na exploração de petróleo, coisas assim circularam. Tudo indica que agora mudou a posição dos Estados Unidos e a ideia é uma mudança de regime na Venezuela. E aí entra a figura de Marco Rubio. Marco Rubio, secretário de Estado, que tem origem cubana, tem um interesse muito particular na América Latina, nos regimes anti-americanos da América Latina. Então, seria, vamos dizer assim, o presente que Donald Trump dá a Marco Rubio pela sua lealdade. Marco Rubio foi um rival de Donald Trump no passado. O presente que ele dá pela sua lealdade é a abertura do caminho para ações contra o regime Maduro na Venezuela. Bom, e em meio a essas movimentações militares americanas, o presidente Lula, sem citar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não cabe a nenhum presidente estrangeiro determinar os rumos da Venezuela. Essa fala dele foi feita ontem à noite durante a abertura de um congresso do PCdoB em Brasília. Todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. E o Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. O que nós dizemos publicamente é que Cuba não é um país de exportação de terrorista. Cuba é um exemplo de povo de dignidade. Ô Flávio, eu quero te ouvir sobre essa fala do presidente Lula, a gente sabendo que ele tem tomado um novo cuidado de um tempo para cá, não reconheceu a vitória do Maduro, tinha evitado falar dessas questões, mas ontem, num ambiente completamente afetuoso a esse tipo de pauta, que a gente sabe que é o PCdoB, ele fala da questão dos evangélicos e fala da questão da Venezuela. Eu acho que são duas coisas separadas. Então, quer dizer que ele fala para aquele público ali, né? Os evangélicos, uma meia-culpa, uma justificativa, digamos assim, de um afastamento, e eu até relacionei ao discurso dele lá na ONU, quando daquela reunião de defesa
defesa da democracia, em que ele mencionou o afastamento das esquerdas, dos movimentos de esquerda, dos partidos de esquerda, das bases, né, dos movimentos de base da sociedade. Esse caso é um posicionamento de um líder regional em relação a uma ameaça estrangeira que está posta, né? Eu acho que o Lula até ficou bastante tempo em silêncio no que diz respeito, em particular, à questão da Venezuela. E chegamos aqui a ter um certo alívio em razão disso, por conta de uma relação que não está boa, está completando mais ou menos um ano, em que houve uma deterioração também da relação entre o governo Lula e o governo Maduro, a partir das eleições, né? Desde que o Lula assumiu o terceiro mandato, ele fez vários gestos de aproximação com Maduro, inclusive recebendo com tapete vermelho. Foram várias as viagens e diálogos de Celso Amorim, seu assessor especial, até a eleição, em que até aqui o Brasil não reconheceu o resultado, embora tampouco tenha feito acenos mais enfáticos à oposição venezuelana, né? Esse adormecimento, esse esfriamento das relações permitiu um certo silêncio nos últimos meses, apesar da empreitada de Donald Trump. Agora, me parece que isso escalou e o Brasil, em algum momento, vai ser chamado a se posicionar. Eu acho, inclusive, Marcelo, aí menos do ponto de vista da opinião e mais da informação, essa reunião de hoje entre Lula e Mauro Vieira, ela também vai envolver Venezuela, porque é muito provável, a diplomacia brasileira, algumas fontes chamam a atenção para isso, que aqueles primeiros minutos de reunião somente entre Marco Rubio e Mauro Vieira tenha tido também a Venezuela como um dos temas. E me parece que Lula já dá um sinal de demarcação fora da diplomacia, né? Esse discurso de palanque remete um pouco ao que ele fez durante o momento das ameaças do tarifaço, em que deixava a via de negociação para Alckmin, para o Itamaraty, para o próprio Haddad, mas em palanques se mostrava com muita firmeza em relação a Donald Trump. Isso desapareceu depois da tal química e agora reaparece quando envolve Venezuela. Digo, Otávio. Não, ontem essa fala do Lula, ela surgiu logo depois do anúncio, do comunicado conjunto, da boa reunião, do otimismo, etc, etc. E a pergunta foi, a fala do Lula foi adequada no momento em que se está celebrando... química entre ele e Trump, né? Não, pois é. A notícia do momento era o otimismo em relação à reabertura dos canais de negociações entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu acho que o Brasil tem que se manifestar, o presidente tem o direito de se manifestar sobre uma intervenção num país estrangeiro. Eu sou do tempo que primeiro o regime caía, 50, 60 anos depois se descobriam, divulgavam alguns papéis, abriam alguns arquivos aí que a gente ia saber da atuação da CIA, né? Agora parece que é o contrário, né? Anuncia antes. Então acho que é legítimo, que ontem a dúvida era Lula não deveria ter falado para não atrapalhar as relações com Trump. Eu acho que o Brasil tem que se manifestar, tem todo direito. Ao contrário, por exemplo, se manifestar muito mais sobre isso do que uma guerra na Ucrânia, por exemplo. Se era para ficar calado em algum momento, ficasse na guerra da Ucrânia. Mas a Venezuela é nossa vizinha, impacta diretamente a fronteira, o êxodo aí, a gente tem problema com refugiados. Então, acho que não há problema ter uma negociação e ter uma oposição firme contra uma ingerência em país. O que atrapalha é o histórico do PT, que sempre defendeu ditaduras amigas, né? Faz um discurso interno de defesa da democracia e fecha os olhos para arbitrariedades de amigos de regime, e a Venezuela é um exemplo clássico disso. Eu acho que o governo brasileiro tem todo o direito de se pronunciar, e o presidente Lula em particular. A minha crítica é em relação à forma. Você, ao longo dos últimos ano e pouco, o que o Brasil ofereceu em relação à ditadura venezuelana foi silêncio. Porque temos que manter um diálogo, tem que tomar cuidado, etc. E você pode, muitas vezes, projetar um discurso sem citar o regime do Maduro, de defesa da democracia, de que eleições livres são importantes, mas nem isso o governo do presidente Lula consegue fazer. E o que nós vimos ontem não foi uma defesa da soberania da América do Sul, uma defesa do princípio da não intervenção. Não, ele fulaniza, ele coloca ali o regime do Maduro na discussão. E depois ele cita Cuba, quer dizer, Cuba que não tem nada a ver com essa discussão, pelo menos dessa forma mais direta. Me parece que houve uma falta de cuidado, por conta de uma dinâmica de palanque. Dentro de um contexto onde o Brasil está iniciando uma negociação delicada com os Estados Unidos. O Brasil precisa defender os princípios diplomáticos do país. Precisa defender a não intervenção no continente sul-americano. Isso não significa dizer que você precisa se pronunciar dessa forma. Você pode dizer, olha, nós no Brasil defendemos a não intervenção no continente americano, defendemos a democracia, temos valores e defendemos esses valores. Mas o que ele fez ali foi um discurso de campanha, um palanque. Você discorda da forma, da forma, do conteúdo. Claro, Aliás, tem sido uma marca. E a forma importa. Tem uma marca ali nesses pronunciamentos do Lula. Mas eu também acho que não é política externa. Não, acho que tem a ver com o seu congresso do PCdoB.
É o foro. É palanque, né? É o palanque. Agora tem uma nota irônica, né? A gente falando em si, intervenção, autorizar. Você talvez lembre que no meio dos piores momentos de relação, o Maduro acusou o Lula de ser agente da CIA. Lembra disso? Ele falou isso, o Lula que é agente da CIA. O Brasil que foi ali, inclusive... Nessa fase aí de... O Brasil não ganhou a sua credibilidade para que acontecessem as eleições de 2024. O Brasil que ficou ali um tempão pedindo, né, os boletins de urna, os boletins de urna, os boletins de urna. O Brasil foi maltratado pela Venezuela. E o governo brasileiro foi incapaz de fazer uma fala dizendo, olha, no Brasil nós defendemos a democracia, defendemos eleições transparentes. Não precisa citar o Maduro, não precisa citar a Venezuela, mas defender valores de forma clara me parece algo importante. E eu diria, Daniel, eu sei que o Demétrio quer falar, mas você falou do Brasil, mas em particular Lula e o Planalto. Claro, o Itamaraty entrou depois para apagar o incêndio. Né? Foi muito Lula e Celso Amorim, né? E seu braço, digamos assim. Vai, Demétrio. Cuba foi um ato falho de Lula, porque Lula sabe muito bem que agentes do serviço de inteligência cubanos estão instalados por Maduro nos mais altos escalões do exército venezuelano. Esses agentes da inteligência cubana controlam o comportamento dos oficiais na Venezuela para garantir a lealdade absoluta da alta oficialidade ao regime de Maduro. Então foi um ato falho de Lula colocar Cuba num debate que aparentemente, mas só aparentemente, não tem nada a ver com Cuba. Agora, o Lula não pode deixar de se manifestar diante de interferência militar dos Estados Unidos nos assuntos de países sul-americanos. É uma obrigação de Lula se manifestar, porque a América do Sul é a nossa circunstância geográfica e geopolítica. E ele tem razão ao criticar interferências militares dos Estados Unidos. O problema é a continuação do que o Lula disse. Ele defendeu a soberania popular, a frase foi soberania popular da Venezuela e de Cuba. Não há soberania popular nem na Venezuela nem em Cuba, não há soberania popular em ditaduras. Se ele quisesse defender a soberania popular, ele deveria completar dizendo que esses regimes, para terem soberania popular, precisam ter democracia. No caso da Venezuela, a soberania popular foi anulada nas eleições fraudadas por Maduro. Então, complementar, falando da necessidade de soberania popular e democracia nesses países seria um complemento muito adequado, que Lula não falaria jamais, principalmente num congresso do PCdoB. E tem amigos, o que está acontecendo nos Estados Unidos, como vocês viram aí, está em uma ofensiva ali contra a ditadura da Venezuela, que ficou muito claro, o presidente, o descondenado Lula, apoiador do regime, não é de hoje, é desde o Foro de São Paulo, desde a década lá de 90, ele vem aí com o Foro de São Paulo, que elegeu vários ditadores em Cuba, na Venezuela, na Bolívia, que é o Evo Morales, agora que a direita está voltando lá na Bolívia, e no Brasil está voltando também a direita. Vários países agora tiveram eleições para presidente, aqui na América do Sul, e a direita vem vencendo todas elas e vai vencer aqui no Brasil, mas vemos aí o descondenado Lula defendendo a ditadura, ficou em silêncio quando ali estava sendo roubada as eleições na Venezuela, foram roubadas, e ele ficou em um silêncio total. No início do seu mandato, colocou tapete vermelho e disse publicamente que a Venezuela não era uma democracia e que o Maduro tinha que organizar e fazer uma narrativa correta, que ele não era do mal, que ele era uma pessoa boa, e ele era uma questão de narrativas. Olha só o que virou a Venezuela. Tivemos aí essa última eleição, há muito tempo já vem sendo fraudadas as eleições na Venezuela, mas agora ficou mais clara para todo mundo ver, e o Brasil foi conivente com a ditadura da Venezuela mais uma vez, com o descondenado, com a esquerda no poder. Vimos aí essa nota do PT desastrosa, um desserviço para o Brasil. O Brasil está fazendo um papel vergonhoso, um país, a potência que somos aqui na América do Sul. Poderíamos ser muito mais forte, mas infelizmente o PT vem destruindo o nosso futuro, endividando o país, deixando o país numa dificuldade financeira jamais vista desde o início do mandato Lula. Lula fez o primeiro mandato aí às custas de um plano real muito bem sucedido, que o Brasil teve muito dinheiro entrando, e esse dinheiro foi muito mal investido.
e foi investido apenas para se reeleger e montar aí uma máquina de se perpetuar no poder. Isso que o PT fez quando venceu as eleições lá em 2002, né? E tá aqui até agora com as mesmas narrativas. Você vê o discurso do Lula, é a mesma narrativa de sempre, que vai tirar o povo da pobreza, e o povo brasileiro, cada dia que passa, mais e mais na pobreza, na miséria, e o futuro sendo destruído por essa quadrilha que tomou conta do Brasil, infelizmente. Galera, eu queria fazer um pedido para você, é muito importante. Temos aí grandes notícias, essa notícia que os Estados Unidos vem avançando para derrubar a ditadura da Venezuela, e também vai vir uma ofensiva ao Brasil. Se o Brasil continuar, o Brasil não, o Brasil é um país que busca ser democrático, apenas, infelizmente, essa liderança que está momentaneamente à frente do Brasil tenta aí apoiar ditaduras, mas o Brasil é um país democrático que busca ser um país que cumpre as leis, mas infelizmente temos aí uma pessoa que está apoiando o comunismo e as ditaduras aqui da região. Queria fazer um pedido para você que não segue o nosso canal, assiste aqui o nosso vídeo, não segue, se inscreva no nosso canal, deixe aqui o seu like, o seu comentário também, para tudo que está acontecendo, nem a Globo News aí, que são 24 horas, babando aí, tentando passar o pano, não conseguiu passar o pano dessa vez. Então aí, galera, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.